aqui Márcia Maria, estamos aqui com o Fernando. Fernando, muitíssimo obrigado por participar do nosso programa, simples assim. O Fernando, gente, ele é bombeiro, e bombeiro civil, é isso, Fernando? Isso, e, gente, eu não sabia, mas tem uma diferença entre bombeiro civil, bombeiro militar, e o Fernando vai tirar essa dúvida para vocês. Caso alguém tenha vontade, tenha aquele desejo de ser bombeiro, tem um curso específico para isso, é isso, Fernando? Isso. Conta para o nosso público quem tem vontade de ser bombeiro, o que deve fazer, como proceder. Bom, bombeiro militar, né? Quem quer seguir a carreira aí, é esperar os municípios, né, abrir o concurso. Pode estar fazendo concurso para seguir carreira no bombeiro militar. Certo. E para ser bombeiro civil, qualquer pessoa se interessar pode procurar uma escola cadastrada pelo Corpo de Bombeiros Militar, né? Certo. E fazer o seu curso lá, geralmente 250, 300 horas, e iniciaram na carreira aí, né, para bombeiro civil, né? Certo. E o aprendizado dentro desse curso, o que vocês aprendem? O que a pessoa aprende dentro desse curso? Olha, é um curso assim, que não acaba ali, só no curso, né? Certo. Vai depender da pessoa estar sempre se atualizando e indo além, né? Mas aprendi muita coisa entre a PH, primeiros socorros, tem a parte de extintores, tem muitas áreas assim para se aprofundar, entendeu? Certo. Mas se aprende assim o princípio de cada. Faz quanto tempo que você está na área? Tô aproximadamente uns 6 anos só. Certo. 6 E anos. assim, o que você falaria para as pessoas? Vai em frente, vale a pena, é legal, Uma área compensa, tem mercado? Porque é uma coisa muito interessante saber se Sim. tem ou não mercado, né? Sim. Assim, para quem quer seguir carreira, muita gente, após fazer o curso, né, de bombeiro civil, pode estar fazendo também mais para frente, ou em conjunto, o curso de TST, né, Técnico de Segurança do Trabalho. Ah, perfeito. Isso aí já engloba também. Aí tem outros módulos, se aprofundar na parte de APH, né, de atendimento, primeiros socorros. Certo. De PCI, tem outros vários módulos aí que vai muito além. Né? Tá. Dentro da sua área, em que você atua e qual a responsabilidade dentro do que você, dentro da sua área? Vamos falar dentro da sua área, uma vez que é bem amplo, né? Sim. Então, qual é a sua área? O que você faz? Bom, minha rotina, né, no caso, que eu trabalho numa edificação privada, né? Certo. Eu trabalho numa emissora de TV. Certo. E trabalho noturno. Geralmente também quem trabalha nessa área tudo diferencia um pouco de um trabalho administrativo. Certo. Geralmente a maioria dos postos de trabalho é tudo 12 por 36. Você trabalha 12 horas e descansa 36 horas. Certo. E no meu caso eu trabalho noturno, né? Que é das 19 às 7 da manhã. Certo. Então tem toda uma rotina, quando chega no posto de trabalho, recebe o plantão do outro turno, o que teve na edificação, se teve obras, se teve a ocorrência, na verdade, né? A pessoa vai te relatar tudo o que aconteceu, se teve algum agravante ou não, né? Isso, se tem mais algum trabalho para seguir, acompanhamento. E após fazer isso, verificar a sua roupa, né? Os seus equipamentos. Certo. Para no caso de uma urgência, você já está apto a se equipar rapidamente para um possível combate a incêndio. Certo. Aí nós fazemos uma ronda pela edificação, verificando pontos, extintor, hidrante, se está tudo no local adequado, se não tem nada obstruído. Fazer uma checagem geral no posto, né, de trabalho. Isso é a prevenção, né? Esse é o principal serviço do bombeiro civil, é prevenção de combate a incêndio, né? O bombeiro civil, ele age no princípio de incêndio. Certo. Uhum.
Nós estávamos conversando e aí você falando os acidentes que acontecem, que infelizmente é comum, vamos dizer assim, dentro de uma cozinha. Aí vai dentro da cozinha, tanto do lar, da residencial, sim, quanto empresarial. Qual o tipo de acidente que mais costuma acontecer e o que você poderia falar, olha, pessoal, não faz isso, que isso aqui é perigosíssimo. Por exemplo, igual nós estávamos conversando, olha, no acidente de cozinha, dependendo do que for, a pessoa, o automático é você jogar água, isso, e você não pode jogar água. nunca. Então em que caso que isso acontecer, em que caso a pessoa não poderia jogar água, ela estando numa cozinha? Aconteceu um acidente ali no fogão, por exemplo. O que você aconselharia aí? O que é comum de acontecer de acidentes? No caso, de imediato, nunca, tanto na cozinha profissional, tanto na residencial, nunca você agir com água, né? Porque a água com óleo ali, você vai só aumentar o fogo e você vai se queimar, vai só aumentar os estragos, né? No caso. Então, de imediato, se for possível, desligar o gás, primeira coisa. Abrir janelas e, se for possível, fazer um abafamento, né? Pode ser um pano úmido ou uma simples tampa de uma panela, você cobrir, fazer aquele abafamento. Tá, eu já coloquei fogo na minha cozinha quase 2 vezes. Não, e eu vou te falar como, olha só. Essas batatinhas congeladas, aí você coloca óleo quente, sim, aí você joga a batatinha e o exaustor ligado. Sim. Depois do segundo acidente, que eu fui relacionar o exaustor ao acidente, porque eu joguei a batata e aí o fogo subiu. Sim. Né? Mas aí depois é que eu me liguei que como o exaustor estava ligado, então ele está sugando, ele está chupando a gordura. Então você joga a água no óleo quente, ela, sim, explode, aí você tem algo aqui, eu poderia ter causado um acidente gravíssimo, sim, né? Sim. E é isso que ocorre quando há os acidentes nas cozinhas profissionais, né? Por isso que hoje a gente faz a prevenção, nós fazemos as vistorias nas cozinhas. Hoje, atualmente, nós fazemos nos shoppings, né? Certo. Que é onde a gente verifica ali o nível de gordura, a limpeza ali da coifa, ver se os equipamentos de combate da cozinha ali se estão atuando, se estão tudo certinho, para evitar fazer a prevenção desse possível acidente. E na cozinha residencial, na nossa cozinha, para quem tem exaustor, a recomendação seria que ele tivesse isento de gordura. Sim. Isento é impossível, mas assim, que ele procurasse ter o mínimo de gordura possível. É a manutenção, né? Porque o que acontece? De tempo em tempo, você precisa trocar o filtro do exaustor também. Tá. Né? Aí, realmente, reafirmar a importância, gente, de trocar o filtro do exaustor para evitar acidentes, né? Sim. Essa é uma precaução. Né? Ele está ali justamente para absorver toda a gordura, aqueles gases da cozinha ali. E de tempo em tempo, monitorando, você tem que fazer a substituição desse refil, né? Ele é um refil, né? No caso. Certo, isso, é um refil. Onde vai filtrar todas aquelas partículas que está sendo, como se diz, no manuseio dos alimentos que você está produzindo ali, né? E reduziu a gordura, né? Onde ele faz a filtragem ali. Uma outra questão, não sei se está dentro da tua área ou não, da área que você atua, numa queimadura de segundo grau, segundo ou terceiro grau, vai acontecer um acidente, uma queimadura, o que a pessoa pode fazer e o que ela nunca deve fazer? Olha, de imediato, nós sempre recomendamos água corrente. Certo. Nunca colocar, passar sabão, passar aquilo. Pasta de dente. Pasta de dente. Tem gente que fala café. Maisena, já ouvi. Nada disso. Água corrente, proteger o local que foi queimado, né? Certo. E procurar um médico. Perfeito. E pronto-socorro, né? Pronto-socorro. Bolha, pode estourar bolha? Nunca. Você deve preservar o local e para o médico também. Perfeito.
Dentro da tua experiência, que você já presenciou, já ouviu, o que você chegou a ficar triste, assim, falar, pô, isso podia ter sido evitado, isso foi uma negligência, foi coisa simples, poderia ter sido evitado. Já aconteceu algo com você, assim, que você fala, poxa vida, um negócio tão simples e podia ter sido evitado? Por exemplo, o churrasco com álcool, né? O pessoal que usa álcool no churrasco, né? De jogar, assim, Sim. Eu já vi, assim, relatos, já vi até na televisão, mas comigo propriamente nunca aconteceu, né? Mas o pessoal deve tomar muito cuidado em churrasqueira mesmo. O pessoal vai fazer churrasco em casa, vai lá, coloca um monte de álcool em geral ali. Às vezes acha que não tem a quantidade certa e vai jogando. E tomar cuidado na hora de riscar, né? Riscar o fósforo e jogar ali, porque acontece? Dá aquela ignição imediata e vem tudo. Ela volta, né? Ela volta. Você comentou comigo referente, que é interessante, para mim todo extintor era extintor, levando em conta que eu sou leiga. Sim. Mas para mim todo extintor é único. E na verdade não é, estava explicando que não é. Não, que você tem vários, e dentro do teu trabalho mesmo, vocês têm 3 tipos de extintores, é isso? Tem outras classes de extintores, tá. Não. Mas normalmente o mais usado são o classe A, classe B e classe C, né? Certo. Nós temos o classe A, que é utilizado o AP, né, que é a água pressurizada. Nós temos o PQS, que é o pó químico seco. E temos o CO2, né, que é o gás carbônico, né? E no caso, um exemplo, né, o CO2 nós utilizamos mais para o incêndio em materiais energizados, né, elétricos. Certo. E nunca jogar, se você for com um extintor de água, por exemplo, nos equipamentos elétricos, você vai correr o risco de tomar choque. E cada um tem o seu destino certo, né? No caso do PQS já é mais para líquidos inflamáveis. E a água pressurizada é papel, madeira, materiais sólidos, né? Tá. Então, por isso que, de fato, a importância de você ter uma equipe de bombeiros em lugares de muito movimento, né? Se acontece algo, tem o pessoal ali, no caso vocês, ali treinados para estar auxiliando e evitando, né? E também a brigada de incêndio, né? Por isso que é importante ter nas empresas, né? Tenha de anos em anos o semestral, é selecionado um número de pessoas da empresa. Isso. E fazer parte do treinamento de brigada justamente para ter essa noção de um princípio de incêndio, essa pessoa atuar, ajudar o bombeiro, né, que trabalha na edificação, a combater ali o princípio do incêndio, né, que é o principal trabalho do bombeiro civil, né, combater o princípio de incêndio. Combater o princípio de incêndio, e dependendo de onde está, combater, passar tranquilidade para as pessoas, segurança. Porque senão elas vão morrer pisoteadas, aí, dependendo do local. Isso, vamos falar de um shopping, em plena véspera de Natal, vai estar lotado e acontece alguma coisa. Sim. Saber manusear o tipo de extintor para aquele material, aquele local que ela se encontra. Saber onde está a saída de emergência. Então, a equipe de brigada também auxilia nisso, levando todas essas pessoas para um local correto, uma saída de emergência. Isso já, nesse treinamento de brigada, né, é ensinado todo esse passo a passo para como lidar numa situação dessa, entendeu? Para poder ter a organização mesmo. Sim, assim. Que é extremamente importante, né? Isso. Mas é muito legal, Fernando, você tá falando expondo, né, essas questões, assim, de, por exemplo, aconteceu um acidente na cozinha, o que você pode fazer, levar, até de uma certa forma, uma tranquilidade para as pessoas que estão no shopping, saber que existe uma equipe, né, ali especializada, que acontecendo alguma coisa, é óbvio. Por exemplo, a gente teve aquele acidente lá em Osasco, né, que foi muito triste, foi uma explosão ali, saiu fora do controle, mas se não tivesse uma equipe especializada, poderia ter sido muito pior também, né? Com certeza. Ali com certeza os bombeiros já
pelo tamanho da gravidade ali, foi de imediato, acredito que foi evacuação, né? Exato. Primeiro as vidas ali e isolar a área, né? Isolar a área do incêndio ali e aguardar o bombeiro militar, né? Vir para atuar naquela proporção, né? Do incêndio daquele tamanho. E assim, gente, o Fernando estava comentando comigo de algo que a gente vai ter que enfrentar logo aí, que é referente à bateria de lítio, não é isso? Sim. E assim, gente, vocês talvez não tenham tanto conhecimento, assim, a mídia não propaga tanto, mas os nossos celulares é a base de bateria de lítio, né? Também. E acontece muito acidente e geralmente os acidentes são graves, né? Sim. E a gente está aí com os carros elétricos que estão vindo aí, que é a base de bateria de lítio aí. E desde já, para vocês terem uma ideia, o Fernando estava falando que eles já estão sendo preparados, não é isso, Fernando? Conta um pouquinho. Para nossa, que assim, a instituição que a gente trabalha, a empresa que eu trabalho, também ela tem uma escola, né, uma formação de bombeiros, né? Certo. Então ela está sempre à frente aí, evoluindo e trazendo novidades para a gente estar preparado no futuro, né? Certo. Então nós já tivemos esse treinamento com o material que nós temos hoje, que hoje o nosso instrutor lá passou, né, o treinamento para a gente. O que temos no mercado hoje é uma manta. Uma manta que você cobre o veículo e faz o resfriamento com a água, né? E com aquela manta você retira aquele oxigênio do local, né? Do veículo. Certo. Com isso vai amenizar ali o fogo, né? A temperatura e momentaneamente ali vai combater isso, fazendo com que não propague o fogo ao redor, né? O carro que esteja ao lado, o que tiver do lado, né? Tá, mas até aí você teria que ter uma manta específica, Isso. No caso, o corpo de bombeiro, mas o carro em si, ele não tem. Não tem. Por enquanto não tem. Não... Isso foi um equipamento que veio, né? Parece que é fabricado na China e os países estão adquirindo esse material para juntar e para fazer a prevenção desses veículos, no caso, né? Fernando, acredito que todo lugar que você for trabalhar, ou você for trabalhar, ou a maioria dos lugares, vamos falar das grandes cidades, é tudo gás encanado, né? Não se ouve falar em muito acidente com gás encanado. Sim. Não sei se por conta da mídia que não divulga ou se porque não tem mesmo. Não sei te dizer, não sei, não tenho essa informação. Mas, no caso, o que você diria? Eu particularmente, quando foi colocar gás encanado no meu prédio, eu falo para você que eu fiquei com muito medo, né? Eu tinha receios e tal. E muita gente também, como eu, também tinha receio de gás encanado. Qual a sua opinião referente ao gás de cozinha e o gás encanado? Acredito que com essa novidade assim, né? Que vem acontecendo, pessoal, está sendo muito substituído, né? Pelo gás encanado hoje em dia. Eu acredito que aconteceu uma redução, né? Do caso de incêndios, de casos de incêndio, né? Uhum. Porque com o gás, o botijão, né? No caso, quando está dentro o correto é ter o botijão, né? Fora da residência. Fora da residência, sim. Tem muita gente ainda hoje em dia utiliza ele dentro da residência. Isso. No caso de apartamento, antes não tinha nem como você ter... A distância que você tinha entre a cozinha e a lavanderia era mínima. Então, praticamente dentro do mesmo espaço. Confinado. Exato, confinado ainda. Mas... em residência, ainda dá para você colocar para externo, mas muitos ainda falando de residência, a residência casa, ela ainda continua com gás de botijão. Mas os prédios, os prédios hoje, vamos falar aqui em São Caetano, a maioria, acho que 70% dos prédios já são tudo gás de rua, né?
Isso. Gás encanado. E aí em São Paulo, você fala nos grandes bairros, grandes centros, é tudo gás encanado, né? Isso. Você vê isso como olhos positivos ou negativos dentro da tua experiência? Eu acredito que tem um ponto positivo aí mais para questão de segurança, né? Certo. Porque no caso de vazamento, isso aí já é mais fácil a detecção, né? Tá. Uhum. Tem mais controle disso, né? Acredito que veio sempre, além do questão de consumo também, né? Ser mais controlado. Mas por parte de segurança, acredito que veio mais para... Tem mais segurança, né? Tá, no teu ponto de vista tem mais acredito que segurança. A pessoa não precisa ter tanto medo, né? A outra coisa que a pessoa tem muito medo, vai fugir um pouquinho da tua área, né? Mas de aquecedor, você tem alguma opinião formada sobre aquecedor? Aquecedor... Aquecedor Já. residencial, Já não entra na tua área, você não... Até não tenho muita experiência, se aprofunda na questão de aquecedor. Mas é um equipamento também de alto risco, né? Você acha que é alto risco? Eu acredito que sim. Por conta do gás? Caso venha a vazar gás, é isso? Mesma situação de ar-condicionado, né? Você pode ver que hoje em dia, os edifícios hoje são proibidos, tem uma norma. Você não pode comprar um apartamento zero, que nem está sendo construído os recentes. Você não pode ir lá colocar, eu quero um ar-condicionado assim. Não, tem um padrão. Ou tem para todo mundo, ou não tem, porque além do aparelho em si, né? Do ar-condicionado, tem a condensadora. Isso. Esse é o problema. Se você vê nos prédios antigos, eles ficavam na parte externa ali da janela. Exato. E mais além, lá atrás, há muitos acidentes que ocorriam nos prédios da cidade, no centro expandido aí, era tudo decorrente da condensadora ar-condicionado, superaquecimento e onde pegava fogo nos prédios. Olha Inclusive, um exemplo aí, aquele incêndio gigante que todo mundo conhece até hoje, que é o Joelma. Foi superaquecimento de um ar-condicionado. Você está brincando? Sim. Sério? Tô sabendo agora. Foi decorrente de um ar-condicionado que se propagou. E na época não tinha muitos recursos também, né? De combate, prevenção ali. Então, se propagou para o prédio todo, quase, né? Nossa, eu não tinha essa ideia, essa base, assim, do perigo... Não tem um número, mas muitos acidentes vêm decorrente disso aí. Tá. Hoje em dia, dos prédios novos, tem uma área onde fica todas as condensadoras. Exato. E, inclusive, tem esses modelos, né, que é os split, né, que é chamado. Tem um outro modelo que ele é split também, mas essa condensadora ela é ligada com vários aparelhos desse modelo, né? Tá. É uma condensadora que liga para vários aparelhos. Tá. Na verdade, a tecnologia vem chegando e os aparelhos vão se aperfeiçoando e se moldando, né? E os antigos não. Os antigos tinha... A cada aparelho condicionado era uma caixa daquela. Tanto é que se você olhar nos prédios antigos, você vê um monte daquelas... Um monte, exato. É verdade. Tudo exposto, né? Parte externa. Ai, Fernando, eu gostaria de te agradecer mais uma vez. Imagina. E... muito legal o esclarecimento aí para quem, de repente, tem pessoas que têm o sonho ainda desejam ser bombeiro e não querem esperar o concurso, ou às vezes já até tentaram e não passaram, mas tem esse outro braço aí que dá para você ser bombeiro, né? Exato, fazer o curso, se dedicar e se aperfeiçoar, né? Sim. Ai, que bom. Dá um recadinho aí para o pessoal que quer entrar na tua área, para a mulherada aí, o cuidado que ela poderia ter, o que você aconselharia para as mulheres, o cuidado que elas deveriam ter dentro da cozinha. E uma outra coisa que eu estou lembrando aqui agora, o ano passado eu vi por 2 vezes casos diferentes do que pessoas que acidentes com micro-ondas. Em que sentido? A pessoa foi fazer uma limpeza, ela contratou uma pessoa para lavar o sofá dela dentro de casa, na casa, no apartamento. Enquanto a pessoa lavava o sofá, ela foi fazer algo no micro-ondas. E aquela onda, enfim, o acidente
terminou acontecendo, a explosão terminou acontecendo aí. Aí foi levantado várias hipóteses, Sim. várias coisas. E foram 2 acidentes, foram assim, um próximo ao outro, envolvendo lavagem de sofás Sim. dentro da residência. Você já viu alguma coisa nesse sentido? Teria alguma orientação para passar? Sim. O que acontece, né? Não foi bem em si na lavagem do sofá. O que provavelmente deve ter acontecido é na impermeabilização do sofá. Tá, exato. Gente, impermeabilização, exato. Aí é onde tem que tomar cuidado com esses profissionais, porque acontece. Hoje uma empresa que vai fazer essa higienização do sofá, essa limpeza, eles oferecem também a impermeabilização. Isso. Que é no caso para cair líquidos, exato, bater e não infiltrar no tecido. Isso. E o que acontece? Nós temos um produto que após a lavagem do sofá, ele ainda está úmido. Certo. E nós temos um produto, um impermeabilizador, né? Que ele tem um agente químico ali. O que acontece? Essa química, como é que é o nome? Eu não vou lembrar o nome aqui. Tá, não tem problema. Ele pode ser utilizado após a lavagem, com o sofá úmido. Tá. Então, ele terminou de fazer a lavagem, a limpeza, o sofá está úmido, ele pode fazer a impermeabilização. Certo. Aí é que está o perigo. Ele tem essa química, porque ele inala, né? Não inala assim, como é que se diz? Ele fica no ambiente. Fica no ambiente, porque ele não tem cheiro, ele é inodoro, né? Não, ele é inodoro, mas ele é um simples acender de cigarro, ou até às vezes você for ligar a luz É igual aconteceu, sala, a mulher estava assando alguma coisa no micro-ondas e explodiu tudo. Ele pode dar ignição e estourar tudo, acabar com tudo. E tem o mesmo produto que ele pode usar, ele não tem essa química, certo. Só que ele só pode ser aplicado com um sofá seco. Tá. Só que acontece, os profissionais hoje em dia eles já fazem a limpeza para não marcar outro dia e já vender o pacote de serviço, eles já vêm com esse produto que pode utilizar na hora, só que ele é altamente tóxico, né? Tá. Entendi. Bom, resumindo, o ideal é não fazer esse tipo de serviço em casa, é isso? Não, ele dá segurança mesmo, né? Só que acontece, tem que ter algumas prevenções, janela aberta, não pode estar local totalmente fechado, tem que ter muito cuidado. Cigarro próximo, fogo ali, entendeu? Certo. E essas prevenções, né? Manter o local bem ventilado, porque ele é perigoso. Tá. Então tá aí uma dica, gente. Se vocês forem impermeabilizar o sofá, não façam comida em casa. Nesse dia, não façam um bolo. Deixem só os profissionais ali e o ideal mesmo é não fazer em casa, esse né? material, ele tem 2 tipos, né? Esse que pode ser aplicado já com o tecido úmido, certo. Esse é o que tem esses gases solta, né? Certo. E tem o outro, é o mesmo produto, só que ele só pode ser utilizado após o sofá seco, né? Certo. Que aí não tem esses gases tóxicos aí, né? Que faz poder acontecer esse porque incêndio. os gases, eles não têm cheiro e eles não têm cor, né? Sim. E aí ele fica no ar e você nem se apercebe. Quando que vai nem ver... o gás de cozinha também, né? A gente fala, o cheiro de gás. O gás não tem cheiro. Na verdade, o que acontece? É aplicado dentro do botijão uma substância ali que deu origem àquele cheiro que nós sentimos hoje, né? Boa, eu não sabia disso, porque gás, para mim gás cheiro. tinha cheiro. Não, o cheiro é justamente para você identificar um alerta, que tá vazando um alerta gás, que está vazando gás. Isso. Ah, que interessante. Porque o gás em si ele não tem cheiro. Ah, interessante. Então, para você identificar que está vazando, tem um vazamento de gás aqui, aquele cheiro que todo mundo já conhece. Né? Ah, interessante. Então, Fernando, fala para o pessoal, quem quer ser bombeiro, o que ele deve fazer. Você já falou no início, mas agora ele tem várias empresas que dão esse curso, é isso? Sim, sim. Então, a empresa que eu trabalho também, não sei se pode. Pode falar. Se chama
Bom, aqui em São Paulo, que se chama SafeTech, SafeTech, né? Que é da Faritech, do grupo da Faritech. Ela é registrada no Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Tem todos esses corpos. Tem brigada de incêndio, tem o curso profissionalizante do bombeiro civil. Certo. Curso de APH, inclusive também tem esses módulos para carros elétricos, treinamento. Interessante. E também tem o treinamento para equipamento de combate a incêndio em cozinhas, né? Tem uns módulos, né? Ah, interessante. A escola até avança um pouco a mais aí. E assim, no teu ponto de vista, tem mercado para quem quiser trabalhar, tem mercado, né? E são várias, e é bem amplo o mercado também, bem né? Amplo. Em qualquer lugar do Brasil você vai encontrar bombeiro. Tanto nas indústrias, nas fábricas, em prédios comerciais, áreas acima de 1.000 metros quadrados. Tem um número de pessoas também, é obrigatório ter um bombeiro civil, né? Perfeito. Entendeu? Fernando, embaixo do teu copo tem uma frase. Fala alguma coisa sobre essa frase aqui, ó. Amor. Ai, meu Deus. Bom, significa tudo, né? Amor, primeiro a si próprio. Se for relacionar com a área de segurança, bombeiro, é vida, né? Vida, então, perfeito. Prevenção de vidas. Perfeito. Fé. Exato. Fé. Tenha fé e... O que eu posso dizer? Bom, seja firme naquilo que você queira, que você vai conseguir. Perfeito. Gente, no meu tá aqui, ó, prosperidade. Prosperidade, muita gente relaciona só a dinheiro, mas prosperidade é um conjunto. Sobretudo, é você ter amor ao que você faz, ter fé, que a fé engloba tanto a parte religiosa como a questão positiva. Eu vou ter fé de que eu vou conseguir algo, desde que você vá atrás, né? Porque as pessoas querem as coisas sem ir atrás. Aí realmente, gente, fica muito complicado. Tem que andar junto, né? Tem que andar junto, né? Fernando, mais uma vez, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. E, gente, as coisas são simples, assim, a partir do momento que você une amor, fé, prosperidade, família e paz. Obrigada. Obrigado pela oportunidade.